Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de dor crônica, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre dor crônica, fisioterapia músculo-esquelética e resultados profissionais. E eu estou aqui fixando os comentários enquanto a minha convidada não aceita o convite para a gente começar a conversar, beleza? Antes da gente entrar, eu vou fazer a chamada aqui, tá, pessoal? Para a galera que tá no Maestria. Hello, nice people, how are you? Estamos ao vivo aqui no Instagram. Vem pra live, a gente vai falar com uma fisioterapeuta de destaque da formação BiExpert, que está tendo um resultado avassalador lá em Minas Gerais. E você é meu convidado, é só clicar aqui embaixo e ir pro meu Instagram. E depois de convidar essa galera que tá no Telegram, vamos nessa, começar o nosso papo e convidar a doutora Letícia. Muito boa noite, pessoal que está entrando. Abre certinho. Deixa eu buscar o roteiro aqui, Letícia. Aqui. Vamos nessa. Doutora Letícia, muito boa noite. Você me escuta bem? Boa noite, estou escutando sim, você? Tudo em paz, graças a Deus. Tá? O áudio tá ok. Pessoal, antes de começar essa live, eu queria conversar com vocês a respeito do nosso projeto, né, que é a formação BiExpert. A formação BiExpert, ela está com inscrições abertas até meia-noite, já são 19h42, e você que está entrando aqui agora, você tem aí cerca de 4, 5 horas para se matricular, e a gente só tem 3 vagas, tá? Dito tudo isso, vamos nessa. Primeiro, agradecer o que você aceitou o nosso convite. A gente teve um probleminha da última vez, mas Um agora está para tudo tudo. certo. Graças a Deus que você está melhor. E a gente vai conversar um pouquinho. Letícia, antes da gente conversar, eu quero que você se apresente para o pessoal, fale de onde você é, quem você é, a sua história, onde você trabalha, com que você trabalha, enfim. Considerações iniciais, a palavra é sua. Então, meu nome é Letícia, né? Eu sou aqui de Manhuaçu, Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Eu me formei em 2019, no finalzinho de 2019, então tenho um pouco mais de 3 anos de formada. E desde que eu entrei na faculdade, bem no início, assim, eu me interessei muito por terapia manual. Então, eu lembro de, no primeiro período, assistir um atendimento de um osteopata e eu me interessei muito pela área, assim, logo de cara. E na faculdade eu fui tendo mais contato com outras áreas, né? Mas a minha atenção era sempre voltada para essa parte, né, da terapia manual, gostava também de ortopedia. E durante a graduação mesmo, eu fui fazendo alguns cursos. Fiz quiropraxia, liberação facial, ventosa, drive, então tudo que era de projeto externo à faculdade, que era da área, eu já estava lá fazendo, porque era uma área que realmente eu me interessava muito. E acho que quando eu cheguei mais ou menos no sétimo, oitavo período, eu tive a certeza que eu queria consultório. Então, eu não queria trabalhar para ninguém, eu queria ter meu consultório. Eu, antes, né, de pegar mesmo a carteirinha, uma fisioterapeuta que era minha amiga me convidou para trabalhar na clínica dela. Não era prestação de serviço assim, né? Eu não iria trabalhar para ela. E aí eu aceitei, então eu me formei no dia 14, no dia 18 eu já estava trabalhando no consultório dela, onde eu me formei, né? Foi em Viçosa. Então, eu trabalhava em Viçosa e em uma outra cidade que era próxima, que chama Conselheiro Lafayette. Então, eu ficava nas duas clínicas que ela tinha, né?
E eu atendia somente essa área de terapia manual, de dor. Eu nunca quis pegar outras áreas, sabe? Porque eu lembro que durante a graduação mesmo, eu tive uma conversa com uma amiga e ela me falou assim que quando eu me formasse, não era para eu sair pegando de tudo, que era melhor eu atender o que eu gostava em volume menor, cobrando justamente por aquele trabalho, do que eu sair pegando tudo, coisa que eu não tinha conhecimento para atender. E foi assim que eu fiz. Então, desde o início, eu sempre fiquei nessa área. Só que 3 meses depois veio a pandemia, fechou tudo e não tinha condições de eu continuar na cidade que eu estava, pagando aluguel de consultório, pagando apartamento e tudo fechado, né? Então, eu voltei para a minha cidade natal, que é aqui em Manhuaçu. E quando eu voltei, eu fiquei 3 meses sem atender e resolvi só estudar nesse período. Então, os cursos online tinham dado um boom, né, por causa da pandemia. E aí eu fiquei só estudando durante 3 meses, estudava o dia inteiro. E depois desse tempo eu falei assim, não, agora eu preciso voltar a atender, já é hora. E aí eu comecei a atender a domicílio, só que eu só atendia essa área mesmo. Todo atendimento que eu fazia, eu postava no Instagram. Questão de 1 mês, assim, eu não dava mais conta de ir de uma casa para outra. Falei, eu preciso arrumar um lugar para atender. E aí eu aluguei uma salinha pequenininha aqui e com 1 ano, assim, já estava muito estável a agenda, né, os pacientes. E aí depois de 1 ano eu passei para o meu consultório, que é o atual, que é um lugar maior, né, mais bonito. E é isso. Massa, Letícia, que massa a sua história. E, assim, de todas as entrevistas anteriores que eu fiz com os colegas, é um ponto que é incomum entre os relatos dos fisioterapeutas, né? Porque você realmente eu acredito que você realmente é uma outlier, você realmente é fora da curva, porque não é todo mundo que tem esse pensamento. A gente já conversou antes, e a gente sabe que você tem algumas influências familiares para pensar dessa forma, e isso é um catalisador, é um acelerador dos resultados na profissão, mas a verdade é que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu destaco aqui 3 pontos da sua fala inicial. A primeira é que é o que acontece com quase todos os fisioterapeutas. Aparece um paciente de geriatria, ele pega. Um paciente de neuro, ele pega. Terapia manual, ou graças a Deus. Se for respiratória, ele assume também. E aí ele vira aquele fisioterapeuta pato. Ele não anda bem, ele não nada bem, ele não voa bem. Ele não vira faixa preta de nada, né? E quando você toma essa atitude de escolher basicamente a sua demanda, que era o que você gostava, você já pode ter uma oportunidade de gerar muita experiência nesse processo. Então, parabéns pela sua escolha, realmente é fora da curva. E a questão que você falou, que eu acho que foi crucial, velho, é que, olha, você começou a atender a domicílio e a cada atendimento que você fazia, você postava. E o que a gente tem discutido lá dentro da plataforma é que 90% dos alunos não conseguem fazer isso por bloqueios de sua história, de sua infância e por aí vai. E eu vejo nitidamente que fisioterapeutas como você, que tem o resultado que você tem hoje, e os outros colegas, a única diferença entre vocês não é o conhecimento técnico, é justamente essas atitudes comportamentais de exposição, mostrar o que você está fazendo. Porque quando um paciente pensa em fisioterapia, Letícia, me corrija se eu estiver enganado, ele pensa logo em alongamento, pilates e bola suíça. Ele pensa em choquinho, gelinho, calorzinho, alongamento. E aí quando você mostra que você está fazendo alguma coisa diferente disso, você já fica completamente fora da curva. Não à toa, em 1 mês, você já não dava conta de ir de uma casa para outra. Isso é muito importante, tá? Parafraseando tudo isso que você falou, como foi que você chegou até mim? Como foi que você me conheceu? Através de quem? Como é que se deu esse primeiro contato aí, Letícia? O que é, né? O Kahneman,
ele está em todos os grupos, né? De tudo. Sim. Então, a gente sempre conversava, né? Sempre trocava experiência e tal. E aí ele falou assim, você tem que seguir esse cara aqui. Aí ele me mandou o seu perfil, né? Aí eu comecei a te acompanhar e você tem um poder de persuasão muito grande. Eu lembro que um dia eu estava vendo os stories, né, da época do lançamento que abriu a turma do B-Expert, e aí eu mandei mensagem pro Kelly, assim, eu falei assim, o que que é? O que que você acha do curso do cara? E aí ele falou assim, só compra, que você não vai se arrepender, pode ter Beleza. certeza. E aí eu confio muito nele, né? Eu fui lá e comprei. Boa, entendi. Ó, tá, beleza. Mas, assim, Letícia, eu não sei se você já pegou alguns vídeos que eu falei sobre isso, sobre esse primeiro contato que os colegas têm comigo, mas eu falo o seguinte: muitas pessoas chegam até o meu perfil e veem não só esse olhar de poder de persuasão que você falou aqui agora, veem também que eu sou muito incisivo nas minhas colocações, eu sou muito incisivo nas minhas frases e muitas vezes isso desconecta com a maioria dos colegas. E são colegas que param de me seguir, às vezes viram haters. Então, não basta, eu acredito, um colega que você confia muito te indicar. Tem que haver alguma conexão. Então, já fugindo um pouquinho do roteiro, e, se você me Uhum. permite, por que que você, por que que você seguiu a recomendação do Kellerman, viu lá o meu perfil e ficou? Porque tem gente que vê e simplesmente ignora. O que é que tinha ali que fez você ficar e tomar sua decisão de investir nesse processo? A sinceridade em falar coisas que ninguém tem coragem de falar, mas que realmente pensa aquilo. Então, eu acho que isso que me pegou. Porque eu adoro pessoas assim, sabe? Que são sinceras, que falam a verdade do sem doer, né? Principalmente na parte da fisioterapia, porque eu percebo que tem muitos profissionais, principalmente que vendem cursos, né? Que tem medo mesmo de falar a verdade e fica mascarando algumas coisas. E o que eu percebi do seu perfil é que era uma coisa muito limpa, assim, muito clara, aquilo ali, e é exatamente dessa forma dentro do BX, do curso também. E é dessa forma, conversando no direct com você, então você é o que você está ali no seu perfil. Então, assim, senti muita sinceridade, verdade. Entendi, obrigado. É uma questão de, o que eu falo sempre, né? Ser o skin the game do processo, né? Não basta só você fazer as coisas, você falar as coisas, né? Você tem que viver o que é que você está fazendo. E é por isso que eu incentivo vocês a serem dessa forma também. Não que seja certo ou errado, tá? Mas é só um jeito que tem dado certo para alguns profissionais. Mas indo para a sua realidade clínica, e para atendendo aos pacientes que nos assistem, que vão assistir a reprise e por aí vai. A gente sabe que a gente tem uma porrada de desafio no tratamento da dor. A gente sabe que às vezes o paciente chega para a gente e com a experiência de 5, 6 profissionais antes da gente implementar o nosso processo de tratamento. Na sua prática clínica, aí em Minas Gerais, o que é que você tem visto de dificuldade no tratamento desses pacientes? Qual é o seu maior desafio para lidar com esses pacientes atualmente, Letícia? Então, fora o fato de realmente os pacientes eles terem passado por diversos profissionais e terem vários tipos de nocebo diferente, né? Uma das coisas que eu encontro mais dificuldade também é encontrar profissionais para trabalhar em conjunto e em casos de pacientes que precisam de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que hoje em dia essa é a minha maior dificuldade. É, por eu estar no interior, acaba que algumas especialidades assim, a gente só encontra na capital, que é em Belo Horizonte, né? E não fica tão perto daqui. Então, se for olhar, é 5 horas de viagem daqui para BH. E aqui a gente não tem, pelo menos que eu conheça, né? A gente não tem médico da dor,
Não temos médicos que fazem intervenções assim, de bloqueio, normalmente faz lá em Belo Horizonte. Acho que tem alguns aqui que já estão fazendo, mas o mais comum é mandar para a capital. Psicólogo também que atua específico no tratamento da dor, eu ainda não encontrei. Então, a gente sabe que determinados pacientes a gente precisa dessa atenção de outros profissionais, né? E eu acabo ficando muito limitada, porque o que eu posso fazer eu faço, mas quando eu preciso de outras intervenções eu não tenho acesso. Letícia, você acha que por você estar aí, tem alguma diferença em relação à aceitação dos seus pacientes para um atendimento online? Por exemplo, você pegar um paciente com dor lombar crônica, você começou a avaliar, tratou uma, duas, três sessões, o paciente percebeu que você mal encostou a mão nele, você tratou só com exercício, ele vem melhorando, mas do nada ele apresenta uma barreira de recuperação e você precisa indicar ele para o psicólogo. E não tem psicólogo que trabalha com TCC ou dor aí na região. Você acha que é mais difícil dele aceitar um atendimento online e a que você atribui essa possível dificuldade? Você tem visto isso na prática clínica? Então, tem muitos que têm dificuldade. Eu estava com um paciente mesmo que ele não estava conseguindo ir ao consultório da psicóloga, que ele estava fazendo terapia. E aí eu falei com ele assim, mas por que você não faz online? Você vai estar na sua casa, se você precisar estar no carro e fazer a terapia, você pode fazer de onde você estiver. E aí ele falou para mim, não é a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas por que você acha que é diferente? Eu não sei, eu lá na frente dela. Mesma coisa com o médico. Eu tenho um paciente que faz acompanhamento com um nutrólogo que não é daqui, né, de fora. Ele sempre Sim. vai na cidade dele fazer a consulta. E aí eu falei com ele assim, por que você não faz a bioimpedância aqui, né? Você pede alguém para fazer bioimpedância e faz a consulta online. Mas não é a mesma coisa, não. Então eles têm muito essa barreira do online ainda. Entendi. Eu também vivo isso aqui, mas aqui em Salvador, mas eu tento sempre mostrar para eles que quando eles vão lá no consultório, em 95% dos pacientes a gente mal precisa tocar. E os pacientes vão melhorando. E bater o martelo sempre, ó, tá vendo aí, você está sentado numa cadeira, está deitado numa maca, eu estou te explicando como é, te mostrando o que você está fazendo, não precisei tocar em você. Então, muitas vezes, existe a barreira do contexto familiar, que o paciente às vezes não relata para a gente, né? Às vezes o paciente não tem um ambiente em casa para ficar sozinho e conversar com o psicólogo e conversar com o médico, porque se abrir alguma situação familiar ver, isso aí eu sempre concordo. Não, pô, não tem um ambiente, massa, vá presencial mesmo, que é importante. Agora, daí a você deixar de fazer um tratamento que vai te ajudar a melhorar um quadro de dor crônica que se alastra por 3 meses, 3 anos, 10 anos, eu acho que realmente é muita inflexibilidade e a gente tem esse desafio diariamente aqui na prática clínica, né? Mas, ainda seguindo nesse tema, Letícia, o que é que você tem percebido ser mais duro de desmistificar nos seus pacientes com dor? O que é que eles já chegam acreditando que acontece no processo deles e que você vê alguma dificuldade em desmistificar? Então, eu acho que o top 1 é exame de imagem, né? Então, principalmente quem já está há muitos anos sentindo dor, já chega com aquela sacolinha cheia de ressonância, de raio-x, de tudo quanto é tipo de exame, né? E aí, quando a gente começa a consulta, a primeira coisa que ele fala, você não vai olhar meus exames, né? Então, assim, é aquela ansiedade por olhar o exame. Aí eu não dou muita importância, não, sabe? Eu falo assim, não, se tiver necessidade, daqui a pouco eu vou olhar, pode ficar tranquilo. Mas quando são pacientes assim, né, que têm esse histórico de muito exame de imagem, são pacientes que eu tenho que conversar na toda sessão, explicar, reafirmar, falar que não tem relação, né? Quando não tem, explicar que não tem relação, aquilo que está lá na foto, que o exame de imagem é uma foto, e às vezes pode ser que, né,
aquilo ali não é o que a gente está vendo. Então, o top um é o exame de imagem. E eu acho que o segundo é em relação à postura, que tem muita gente também que tem esse complexo em ficar na postura certa, né? Que seria a postura que não é a certa, na verdade, que é ficar contraindo ali o tempo inteiro o tronco e ficar retinho. E aí a pessoa acha que ela tem que ser igual uma bailarina, né? Para ela não ter dor. E aí são pacientes que têm uma contração muito grande, né, da musculatura do tronco, tanto por causa da proteção da dor, quanto por causa dessa questão de querer ficar na postura. E aí isso também é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, quando a gente fala, relaxa a coluna, faz o exercício com a coluna relaxada, a pessoa não entende. Porque talvez a vida toda ela escutou contrai o abdômen, fortalece o core, fica na postura. Então, são coisas também que é um desafio hoje em dia aqui Com no pessoal. certeza. Com certeza, Letícia. E é importante a gente bater nessa tecla todos os dias, porque o exame de imagem ele gera prejuízos, né? No quadro de dor e na incapacidade dos pacientes. A gente sabe hoje que a maioria dos exames mostram alterações naturais do envelhecimento, como você citou, e que não são compatíveis com a queixa que o paciente tem. E essa relação da postura é muito engraçada, porque, por exemplo, eu estou numa cadeira boladona aqui, que você está percebendo, uma cadeira de quem joga computador, chama de cadeira gamer. E eu tenho alguns pacientes que jogam a nível de campeonato mesmo, World of Warcraft, por aí vai. E esses pacientes ficam horas sentados na postura relaxada e chegam para a gente achando que, é porque eu fico sentado assim, largado, e não estou ereto. Né? Então, às vezes, esse paciente ele vai para casa com a postura de sentar troncho. Eu boto 3 minutos, 3 vezes no dia, 5 vezes no dia, para ele sentar totalmente largado e os pacientes começam a experimentar uma sensação de melhora na dor. Então, postura serve para muita coisa, né? Mas não é para todo mundo a mesma coisa. A gente sempre tem que individualizar. E vocês percebem aí, quem está assistindo, que não muda porque eu estou em Salvador, porque a Letícia está em Minas Gerais, porque a Ana está em Santa Catarina, porque a Emma está em São Paulo. Parece que a gente nasce com essa crença de que tem que ficar bonitão e elegante, super ereto, e isso vai prejudicando os quadros de dor ao longo da vida. Então, assim, continuando, Letícia, dentro dessa sua trajetória, você falou que você tem um pouquinho mais de 3 anos de formado, né? Como foi que você foi fazendo esses cursos? E aí você chegou até mim, você já explicou, você tomou a decisão de compra. Então, você acha que o que mudou na sua prática clínica antes de você estar dentro da formação de expert e agora depois que você entrou? O que é que mudou assim em relação a resultado, em relação a reconhecimento, em relação à sua prática clínica mesmo? O que é que você tem percebido aí? Você já está 1 ano, não fez 1 ano ainda não, né? Não, não, acho que são 8 meses. 8 meses de Be-Expert. Conta aí pro pessoal. É tanta coisa. Vou ter que fazer uma lista. Fica à vontade aí. Eu acho que assim, primeiro é o conteúdo teórico robusto que tem lá dentro, né? Então, assim, tem muita coisa que realmente coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Porque tem assuntos que a gente já ouviu falar, mas não aprofundou, né? Mas Sim. lá tinha coisas que eu realmente nunca tinha nem ouvido falar. Uhum. E questão das apresentações clínicas também, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque quando eu comecei a ver aquelas tigas, eu falei, meu Deus, abriu o buraco embaixo das pernas, igual eu te falei aquele dia. E em relação a também questão de segurança, eu acho que isso mudou assim da água para o vinho. Porque antes do curso, eu deixava muito o paciente comandar o tratamento. Então, eu era muito flexível a várias coisas que eu não poderia ser. Então, eu acabava sendo muito
muito boazinha, sabe? E depois que eu comecei a, depois que eu comecei a fazer o curso, eu vi que eu tinha que ter uma postura muito mais firme do que eu tinha. Que eu não podia deixar por conta do paciente várias coisas que eu deixava ele escolher, né, o jeito que ele queria. E fazer isso mudou diretamente o resultado do próprio paciente. Porque quando eu comecei a ser firme, ele falava assim, eu não quero fazer o exercício tantas vezes. Eu não quero, eu quero pagar por sessão. E etc. Acabava que prejudicava o resultado dele, porque eu deixava na mão dele. E depois que eu comecei a fazer o curso e conversar com você, né, enfim, eu comecei a ter uma postura muito mais firme em relação a tudo, ao tratamento, ao pagamento, à quantidade. E antes, acabava que eu era tão flexível que eu não passava o tratamento da forma certinha que tinha que ser. E agora é desse jeito que eu passar. Se a pessoa não quiser, ela vai procurar um outro profissional. Porque lá dentro do meu consultório, quem manda sou eu e quem indica o tratamento sou eu também. Muito bom. Posicionamento, isso aí. Letícia, Exatamente. obrigado pelas considerações. Isso é fundamental, porque muitos fisioterapeutas, eles deixam o paciente à la vontade, e o paciente, ele tem um estudo que mostrou agora quais são as expectativas de pacientes procurando fisioterapeutas musculoesqueléticos na nossa área, né? E 94, mais de 1.500 pessoas entrevistadas, e 94% delas esperavam receber um exame físico, receber o prognóstico do problema, ou seja, saber o tempo que ele vai precisar do tratamento, né? E eles esperavam ter uma explicação sobre o porquê fazer as condutas que a gente faz. E aí, quando você pega e me fala isso, a gente vê que existe uma evolução muito grande na prática clínica de diversos fisioterapeutas que deixam correr solto para, como você falou, ser bonzinha, né? Não tem outra forma de Letícia ser bonzinha com essa vozinha aí, não, viu, pessoal? Mas ser bonzinha que ela quer dizer no sentido é deixar correr solto, né? Deixar o paciente definir quando ele vai, como ele quer pagar e por aí vai. E, às vezes, a gente está lidando com um paciente com dor crônica que o problema não é a dor. A dor é só uma consequência. E aí, às vezes, o paciente melhora a dor muito rápido, mas tem os fatores de risco todos para ter uma nova crise, e porque ele ficou pagando a Lavonté, ele não volta mais no consultório. Aí, 6 meses depois, um mês depois, um ano depois, quando eu tenho uma recidiva, eu fui lá no Letícia, fiz o tratamento, não funcionou não, eu travado de novo. Então, existe esse viés que a gente tenta lidar com maestria dentro do programa. Lá no programa, Letícia, a gente tem alguns ciclos de mentoria, e os primeiros foram os individuais, o segundo foram as sessões clínicas. Fala um pouquinho de como as sessões clínicas interferiram no seu atendimento. Então, é muito interessante porque, assim, quando você vê na teoria, é de uma forma, né? Você estuda lá a teoria, enfim. Mas quando você vê aquilo sendo aplicado num paciente real, é muito diferente, muito diferente. Inclusive, hoje, eu estava fazendo atendimento e eu lembrei da sessão clínica. Eu não lembrei da aula que eu tinha assistido. Eu lembrei exatamente do momento que você falou uma coisinha assim que mudou tudo na minha avaliação. De hoje, olha só que loucura. E deu certo. Tipo assim, eu lembrei da sessão clínica, apliquei e aconteceu exatamente o que aconteceu com o seu paciente. Porque assim, Que bom! funcionou. Muito bom. A sessão clínica, pessoal, foi uma forma que eu encontrei, porque muitos alunos passavam pelo Biexpert e falavam, tá, Caio, eu estou vendo como você disse que é para fazer, mas no meu paciente acontece isso, isso e aquilo. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Nunca que uma aula gravada vai responder essa questão de prática clínica, do que acontece na real com o paciente real, né? Não adianta eu te mostrar no paciente.
Então, a gente resolveu pegar os casos mais difíceis dos nossos alunos e atender na frente deles, para eles perceberem que eu também lido com essas adversidades e que eu não sou tipo o Superman, que Caio resolveria aquilo. Não, tem caso que a gente não resolve. E o alinhamento de expectativa é surreal para o paciente entender isso, que a responsabilidade do processo está na mão dele. E aí, Letícia, depois a gente fez um outro ciclo, né, que foram as hot seats. Eu acho que você participou de duas, tal, e depois teve acesso à gravação. Das que você participou, o que é que você viu assim de diferente para aplicar na prática clínica? Como é que você percebeu a hot seat? O que eu achei mais interessante é que lá na Hot Seat tem profissionais assim, muito conceituados, né? Estão todos ali dentro do curso, pensando juntos, né? Então, um monte de cabeça ali raciocinando em cima dos casos. E o que era mais interessante é que a somatória de conhecimentos, né, que a gente tinha dos profissionais acabava complementando muito assim de uma forma geral, né? Então, por exemplo, às vezes um tinha um conhecimento mais específico sobre determinada coisa, e aí o outro vinha e completava, e aí a gente chegava no final na conclusão. Coisa que sozinho a gente não seria capaz. Então, acho que isso era o que era mais legal, assim. Essa troca que ainda acontece até no WhatsApp, né? Então, é como se a gente tivesse uma mini hot seat no WhatsApp. E uma das coisas assim, mais legais também do curso foi a criação desse grupo que a gente tem, que são profissionais de todo canto do Brasil, pensando juntos e ajudando a resolver casos muito complexos, né, que às vezes a gente não conseguiria resolver sozinho. E esse grupo foi, só pôde ser criado por causa do BIESC. Então, essa união só aconteceu por isso. Boa. Nesse processo aí, a gente pensou que a gente pensou justamente isso. A gente pensou que, caramba, imagina aquele caso que eu estou tendo dificuldade se eu tivesse a visão da Letícia, a visão do Keller, a visão da Emily. Não, a gente tem que sentar e reunir essa galera e apresentar os casos clínicos difíceis. Porque no nível que a gente tem, eu sei que é virtual, mas a gente tem algum nível de intimidade que não se compara com profissionais que estão em outro canto. E mesmo assim, a gente não se conhece presencialmente, velho. E o negócio funciona muito melhor lá do que dentro das aulas gravadas. Porque na aula gravada você vê um cara comentando lá, o cara é do interior do Rio Grande do Sul, não sei quem ele é, não tem como eu falar com ele. Mas dentro dos encontros que aconteceram no Zoom, eu tinha uma regra bem rígida, né? A câmera desligada, quicada da sala. Então, um via o outro, via quem era, se conectava e fazia com que essa coisa funcionasse. Então, hoje mesmo um seguidor entrou em contato comigo falando que não aguenta mais tomar remédio, que nada resolve a dor dele. E a gente sabe que 99% desse discurso chega no nosso consultório e tudo que foi tentado para ele não tinha evidência nenhuma de que funcionava. Ou seja, ele acha que fez 10 tratamentos, mas ele não fez nenhum. Então a gente tem que ter essa serenidade de estar como se estivesse na hot seat. Não, o que é que a Letícia pensaria desse caso? E a Emily? Né? E o Keller? Né? E o Pablo? Nossa, quando o Pablo falava, rolava até choro quando o Pablo falava. Então, isso aí foi muito importante, né, dentro do processo. Agora, assim, Letícia, eu separei assim um momento da live para a gente fazer meio que um momento mentoria. Você me falou que queria falar alguma coisa, então fica à vontade para falar o que você se sentir à vontade, tá? Eu falei assim, ó, faça uma pergunta sobre dor coluna ou caso clínico, que eu possa dar alguma sugestão de abordagem e a gente construir esse raciocínio junto. Para quem está assistindo aí, ver que a gente tem que fazer um verdadeiro algoritmo na nossa mente para descobrir qual é a técnica que a gente tem que aplicar. Não é como os pacientes estão acostumados a chegar, eu quero aquela massagem, eu quero aquela liberação, eu quero aquela agulhinha. Então, vê aí, fica à vontade para fazer sua colocação. Então, igual eu te falei, a minha dúvida é em relação
ao meu caso clínico. Vamos nessa. Então, eu iniciei uma dor lombar, mais ou menos, em 2021. Então, eu não Sim. tive dor lombar, nunca mesmo. Já tinha tido dor cervical, dor torácica, mas lombar, assim, eu nunca tinha sentido. E foi depois de um treino de força. Então, eu fiquei muito travada, muito dolorida. E na época, eu lembro que eu não encontrei nenhum movimento de preferência. Mas é muito complicado se autoavaliar, né? Que a gente não vê, não consegue sentir direito. Sentir e avaliar é muito difícil. Então, eu lembro que eu fiquei fazendo movimentos de forma global e continuei fazendo atividade física, dentro do limite do semáforo. Doía, eu não fazia. Não doía, eu fazia. E aí, melhorou. Passou. Depois eu tive outra novamente. Só que foi com uma irradiação bilateral na coxa direita e na coxa esquerda. Então tinha hora que pegava as duas, aí em alguns momentos ficava uma só, depois a outra, e estava doendo em repouso também. Eu lembro de estar deitada e estar sentindo a irradiação descendo. Não encontrei também movimento de preferência e não encontrava movimento que piorava. Eu lembro que o único momento assim, que eu sentia que piorava um pouco era quando eu apoiava para escovar dente, aí eu sentia a descarga, e às vezes quando eu ficava muito tempo sentada. Mas não encontrei também um movimento específico, porque a sensação que eu tinha é que quando eu me movimentava já aliviava. Não era nenhum movimento específico, sabe? Uhum. Aí eu fiz exatamente a mesma coisa e fui melhorando, foi passando. Aí eu fiz uma viagem de carro, fiquei muito tempo sentada. E eu não tenho, no meu dia a dia, eu não tenho hábito de ficar muito tempo sentada, né? E aí eu cheguei no destino já bem travada, não estava sentindo a coxa, mas estava sentindo bastante a lombar. Aí na volta eu piorei um pouco, né? Fiquei sentindo só a lombar também. Aí eu fui e voltei para fazer atividade física. E quando eu fui fazer um terra-sumô, pegou na hora. Aí eu já parei. E aí a coxa já começou. Latezar, latezar, latezar. E eu tentando também achar alguma coisa que aliviasse e nada. E aí fui levando. Nunca deixei de ser ativa, fazia atividade física do mesmo jeito, estava doendo, eu estava lá fazendo. E aí estava um pouco melhor. Passou um tempo, aí ano passado estava um pouco melhor. Aí eu fiz uma viagem de novo. Fiquei muito tempo sentada. E eu cheguei lá também com uma dorzinha lombar. Eu lembro que eu fiz alguns exercícios no hotel mesmo, para me dar uma aliviada, e fui seguir a viagem. Quando eu voltei, eu sofri um acidente de carro. E foi um acidente muito feio, assim. E eu lembro de quando eu desinflei o airbag, assim, desci, a minha coluna já estava completamente travada. Ela não mexia em direção nenhuma. Nessa época, eu tive que parar com tudo, porque eu fiquei muito dolorida, né? Tudo doía, para mexer, perna, braço. Então, eu fiquei 15 dias sem atender, porque eu não conseguia fazer nada mesmo. Tomar banho, vestir roupa estava impossível. E também, nessa época, eu não tentei fazer nada. Eu fiquei só de repouso mesmo, porque eu não conseguia, que era muita dor no corpo inteiro, né? E aí, eu fui melhorando um pouco, mas o movimento de flexão ainda estava extremamente travado. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com o QQ e ele me avaliou.
e a gente viu que a extensão com carga dava uma melhora na função. Não diminuía a dor, mas a flexão descia um pouco mais. E Uhum. eu fiquei fazendo por um tempo. Tentei subir carga, não dava, e fui fazendo por um tempo. Só que nada da flexão soltar. Sim. Aí teve um dia que eu fui me abaixar para pegar o carregador, aí eu travei mesmo. Eu até sentei no chão, assim, eu lembro que ficou tudo escuro. Falei, meu Deus do céu, é isso que meus pacientes. É bom que a gente tenha um episódio desse na nossa vida, né? Sim. Para a gente se sensibilizar bem com os pacientes. Mas lá, continue. E foi uma dor assim, horrorosa, de baixar a pressão mesmo, né? E aí eu lembro que nessa hora eu falei assim, eu vou soltar essa flexão. E comecei a fazer sentado, só no que dava. E fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo, até que soltou. Desceu bastante, tá? Só que aí o movimento foi melhorando, mas a radiação na coxa ainda era bem presente, assim. Sim. E eu sem deixar de fazer atividade física. Aí, mais ou menos uns 5 meses atrás, sumiu tudo, passou. Eu estava treinando muito bem, alta intensidade, com força, e estava tudo perfeito. Há mais ou menos um mês atrás, fiz outra viagem de carro. Eu fiquei muito tempo sentada, mas foi demais mesmo assim. Eu fui para uma Sim. cidade, que era mais ou menos umas 6 horas. Depois eu fui para outra cidade, mais 1 hora. Depois, no outro dia, eu fui para outra cidade, mais 2 horas e meia. E voltei esse percurso todo de novo. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava quebrada. Minha lombar já estava. Eu falei, ah, meu Deus do céu, não é possível, vou começar tudo de novo, né? Hum. Aí fui fazer exatamente do mesmo jeito. Fui fazer um treino de força, não senti nada na hora. Depois voltou a irradiação nas duas coxas. Na coxa esquerda vai até o joelho e na coxa direita fica mais em cima aqui. E aí, tentei também achar movimento de preferência, só que dessa vez eu não tinha perda nenhuma em amplitude. Flexão normal, extensão normal, desvio normal e a irradiação presente da mesma forma. Aí eu passei mal, né? Aquela semana que a gente ia fazer a live. Sim. E eu tomei muita medicação. Tomei Tramal, dipirona, tudo na veia por causa da dor que eu estava sentindo da sinusite, né? Então estava tudo Sim. infeccionado, eu precisava de alívio. E aí, a bendita desapareceu das duas coxas. Sumiu. Sim. E aí, eu voltei a treinar semana passada, só que bem reduzido, né? E aí eu Uhum. não senti nada. O que é o meu receio agora? Eu não tenho um semáforo enquanto eu estou fazendo a atividade física. Ela, ela sempre piora no pós. E aí eu não sei qual que é o meu limite, sabe? Até onde eu posso ir para não me agravar depois. Tá. Houve uma atualização dentro da plataforma que eu praticamente retirei. Não sei se saiu para todos, porque tiveram turmas diferentes que ainda tem turmas que ainda estão tendo acesso a essa aula e tem turmas que essa aula já saiu. É no grupo de estratificação de pacientes, é um subgrupo chamado exercício e condicionamento, que basicamente, se você responder, você ainda tem acesso a isso? Esse eu não acredito, não. Mas depois eu Pronto. vou dar uma olhada. Mas eu acho que não é todo mundo que tem acesso, não. Eu tirei porque a reprodutibilidade dele na prática clínica é muito baixa. Os sinais dele misturam-se muito com os de bloqueio de movimento. Então, eu acho que é suficiente ter o de bloqueio de movimento lá. Mas, basicamente, nesse grupo de exercício e condicionamento, não há incapacidade, que foi nesse último episódio, você não teve perda de movimento, e tem dor autolimitada. Dor autolimitada é quando vai na lombar, não ultrapassa o joelho,
E tem essa história natural que sempre foi favorável no seu caso. Ela aparece, você se mantém ativo, ela vai diminuindo, você vai controlando. Nesse grupo, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de tracking, que é rastrear o nível de atividade física. Por exemplo, você consegue me dizer quantas séries por grupamento muscular você tem em um treino de membro inferior? Não. Por exemplo, você fez um terra. Você fez quantas séries de um terra? Ah, tá. Normalmente são 4 4. E tem mais alguma coisa além do terra? de exercício? Sim, de perna. Tem. Que mais? Normalmente eu faço com o personal, né? Sim. Aí, normalmente, no início da semana, no dia inferior, quadríceps e exercício multiarticular. Sim. Depois eu faço posterior e glúteo e também exercício multiarticular. Sim. E no sábado eu não faço com ênfase em nada, eu faço geral, quando eu vou no sábado. Certo. Mas em um dos dias de perna, você faz quantos exercícios? Acho que 5. 5. E são 4 séries de todos eles? Sim. Então, 4 vezes 5, 20 séries. Ó, não está errado, seu personal não está errado, não tem nada de certo e errado nisso. Só que isso aí funciona bem para uma pessoa que não tem dor. Uma pessoa que tem dor é uma população especial que deve respeitar uma coisa chamada volume mínimo efetivo versus volume máximo recuperável. O que quer dizer isso? O seu nível de exercício ajuda a controlar a dor. E o seu nível de atividade também ajuda a controlar a dor. E a atividade é tudo que você faz fora do exercício. Voltando para o seu nível de exercício, se você faz um treino de perna que tem 20 séries, você já está quase no teto de volume máximo recuperável para membro inferior, que são 24 séries. Isso é. Aí você faz 20 séries em um dia, no outro dia você provavelmente repete. Ou não? Não, no dia seguinte? Não, no dia de perna, no próximo dia de perna na semana. Aí bateu 40 séries em uma semana. 40 séries em uma semana para uma pessoa com dor tem 16 séries a mais. Isso quer dizer que essa pessoa ela está superando a capacidade musculoesquelética por alta demanda. Você teria que ter parado em 24 e dado ênfase em número de repetições ou em aumento de carga, só porque você tem dor. Se você não tivesse dor, você pode trabalhar isso como você quiser. Porque isso aí vai fazer com que, ao invés de construir a sua massa muscular, você vai degradar ela. E aí você vai ter um processo chamado lipossubstituição, que é quando a massa magra é trocada por gordura naquele mesmo tecido. Você não vai melhorar a adipometria, você não vai piorar a adipometria, circunferência abdominal, nada. Mas naquele mesmo tecido, a massa que deveria estar sendo construída está sendo substituída por gordura, porque você está fazendo séries demais para uma pessoa com dor. E aí, nessa brincadeira, você está, além de furando a sua capacidade, você está fazendo com que a sua recuperação não seja satisfatória. E aí eu não sei se bate com a sua história, mas parece que sim. É sempre depois que você faz um exercício de força no membro inferior. E não é compatível porque você não acha preferência direcional, como, por exemplo, se você estivesse fazendo stiff, melhorava com extensão. Se você estivesse fazendo uma cadeira extensora, melhorava com flexão. E por aí vai. Você não consegue encontrar. Mas, mesmo nesses casos, às vezes o físio ele esquece de explorar a lombar alta. E a lombar alta, L1, L2, tem dores autolimitadas assim mesmo, de lombar até joelho. E se você faz uma extensão pensando na lombar, é na lombar baixa que você está pensando. Faz sentido? E aí, quando você vai para fazer uma extensão com foco na torácica, você está pensando na torácica. Quando você faz o meio termo, você está pensando na lombar alta. E na lombar alta, o ângulo do braço para fazer a extensão, ele é mais ou menos aqui. Não é nem aqui para torácica, nem aqui para lombar. É mais ou menos nessa diagonal.
e você solta a respiração para sentir a pressão lá na lombar baixa, na lombar alta. E aí você pode, nesse movimento aí, você teve uma melhora quando o Kellerman te atendeu com extensão, eu acredito que foi extensão lombar, focando em L4 e L5. Você pode fazer essa variação de ângulo como alternativa para ver como você responde. Mas você testou o plano lateral, deslocamento lateral em pé, rotações em flexões e por aí vai? Outro dia eu testei flexão com rotação, para ver se eu piorava, no dia que eu estava com uma dorzinha, né? Sim. E momentaneamente eu não percebi que piorou, mas depois de um tempinho, sim. Aí eu não... Testou por dois lados? Aham, sim. Tá. Então você já tem esgotado no básico o plano lateral e o plano sagital. Eu só usaria essa alternativa com foco na lombar alta para ver por causa do trajeto da delimitação da sua dor. E caso isso não tenha resposta, eu colocaria você num quadro inconclusivo. E aí, deixa eu te falar, Letícia, a gente é engraçado porque a gente cuida de tanta gente, quando a gente tem problema, a gente só se bate nesses quadros. Mecânica inconclusiva. É impressionante. Eu tive no cotovelo 2 disfunções contráteis. Uma durou 16 semanas, não teve tratamento nem exercício que eu pudesse fazer para melhorar. E a outra durou 14 semanas. Na torácica eu tenho um quadro inconclusivo também. Eu não posso vacilar, não tenho preferência direcional. É controlar todos os fatores de estilo de vida que a gente pode e me manter em movimento, né? Mas quando a gente fica dodói, sempre a gente se dá mal porque a gente pega os piores diagnósticos possíveis. Mas assim, numa próxima oportunidade que você tenha de discussão lá, com o grupo que vocês têm, tentem fazer isso. E se dia 16 começar a mentoria, uma das sessões clínicas pode ser com você como paciente, para a gente mostrar algumas outras alternativas que estão além do BXpert, beleza? Ótimo. No mais, tem alguma coisa, alguma réplica em relação a isso? Não, eu entendi. Tranquilo, né? Pronto, beleza. Agora, olha só, mais 2 perguntas para a gente finalizar e não tomar tanto seu tempo, que a gente sabe que você dorme cedo. A gente já tinha conversado sobre isso e você fique à vontade para como for melhor para você responder. Muitos fisioterapeutas não entram na formação BXpert só pelo conhecimento, né? Só pelo reconhecimento profissional, mas entram também pelos resultados expressivos que alguns alunos estão tendo. E aí eu te pergunto, alguma coisa específica em relação aos seus resultados positivos, ou clínicos ou financeiros. E aí você pode ficar à vontade, se quiser falar de números, se não quiser falar de porcentagem. O que é que mudou em relação a isso depois que você entrou na formação BXpert? Então, igual eu falei em relação ao resultado clínico, foi assim, divisor de águas, por causa dessa questão da flexibilidade, né, que eu expliquei. E em relação ao faturamento, eu não tenho muito o que dizer, né? O que a gente conversa lá sempre no direct, né? Você coloca uma meta, a gente acha que a gente não é capaz de chegar naquela meta, e do nada você chega na meta. Muito bom. Então, assim, igual a Ana falou, só lamento quem não está dentro do BXpert, viu? Exatamente. Em relação... Maravilha, Letícia. Assim, fale. Tem muita gente que fica pensando assim, mas o custo é caro, né? Que o investimento é muito alto. Se você aplica realmente o que você ensina, né? Porque não adianta também a pessoa ter obesidade mental, de ter aquele tanto de conhecimento e não aplicar nada. Mas se a pessoa realmente aplicar o que você ensina lá dentro, e não tem teto, não. O negócio é só para cima. De elevador ainda. Boa. Maravilha. Agora para finalizar, Letícia, hoje, como vocês sabem, a gente está com o carrinho aberto, né? Já entraram 7 alunos e tem mais 3 vagas. Só que, ó que louco,
A gente estava olhando a página aqui de pagamento da formação e 136 pessoas clicaram na página. 136. E por algum motivo, elas não entraram. E aí você que já está lá há 8 meses, qual conselho que você daria para essa galera que está na dúvida se funciona, se é bom, se não é? O que é que você teria para falar para essa galera aí, para a gente finalizar? Então, se você, né, que entrou lá, que clicou no link, tem vontade de crescer mesmo, assim, tem sangue nos olhos e vai fazer acontecer e vai aplicar, pode comprar que, né, igual teve vários alunos que um dia pagou o investimento do curso. Então, assim, o valor lá é irrisório, irrisório mesmo comparado ao que tem lá dentro. Não vai vir de mão beijada, né? Tem que ter o esforço, né, da pessoa, de quem está comprando. Mas, assim, é uma das melhores coisas assim, que eu já comprei comparada à questão de carreira. De verdade mesmo. Não é porque eu estou aqui na live, não é porque aqui eu estou conversando com você, mas eu classifico como o melhor curso que eu já fiz, por causa de tudo que tem lá dentro. E se você está na dúvida, pode comprar. Gratidão, Letícia. Vê só, pessoal. A gente faz questão de trazer esses convidados aqui porque realmente não é típico ter o resultado que a Letícia tem, que a Ana tem, que o Kellerman tem, que o Emily tem, que a Emily tem. Não é fácil, como ela falou, tem que ter o esforço de quem está comprando, mas a gente traz essas pessoas aqui só para mostrar para vocês que é possível, né? Mas é claro que cada um tem sua história, cada um tem suas limitações. O que a gente quer ressaltar aqui é que para você ter resultado, você precisa arriscar. E a Letícia, ela não parou aí. A Letícia, ela aplicou o formulário para a mentoria, ela foi aceita, ela já está no grupo dentro do WhatsApp. E ela vai fazer um processo muito, muito mais avançado do que o BXPET. Eu quero te agradecer aqui ao vivo por ter confiado nesse processo, tá, Letícia? É muito importante, não só para mim, mas como para os outros colegas terem você no grupo, porque não é por causa de mim que vocês têm esse resultado, é por causa da força do grupo. Porque a gente não consegue não enxergar o colega do lado fazendo a parada e a gente não pensar, meu Deus, dá para fazer. Não é porque Caio está na capital, não é porque não sei quem está em São Paulo, dá para fazer. Ó, estão fazendo no interior, estão fazendo em uma cidadezinha com 38 mil habitantes. Entende? É isso que a gente quer passar para vocês. A possibilidade. Letícia hoje teve uma pergunta ali, vamos ver se a gente pode colaborar, o Abneder. Essa observação de volume de treino é para qualquer mecanismo neurofisiológico de dor, aguda ou crônica? Com certeza, Abneder, para qualquer mecanismo neurofisiológico. Perceba, o cérebro ele já está se preocupando em regular o sistema de alarme. E você está sobrecarregando de estímulo como se fosse uma pessoa que o sistema nervoso está natural. Então é uma coisa que tem muita plausibilidade, não tem evidência forte ainda, mas já tem muito estudo mostrando que só de controlar o nível de exercício e o nível de atividade, os pacientes começam a melhorar. E pacientes complexos, que a gente fica caçando bloqueio de movimento e não acha. Então tem casos que a gente simplesmente manda o paciente dar 5.000 passos todo dia. Em questões de 7 dias, 10 dias, o paciente nota uma melhora assim, irrefutável. Alguma coisa para colocar, Letícia? Considerações finais aí para os pacientes que nos assistiram, que estão com dor crônica, que ainda estão acreditando naquele paradigma de meu Deus, eu preciso da ressonância para ir na Letícia, eu preciso da postura para ir na Letícia. Qual o recado final que você dá para pacientes agora mesmo, que sofrem com dor crônica? Então, primeiro eu queria dizer para eles não desistirem, né? Que eu sei que o processo de dor é algo muito sofrido, principalmente se você não tem uma pessoa capacitada para estar do seu lado, ou até mesmo mais de uma pessoa, né, para estar te acompanhando, mas que se você continuar tentando, né, procurando, você vai encontrar um profissional que vai conseguir te ajudar. Talvez não vai conseguir zerar a sua dor,
né? Talvez você ainda vai ter que sentir ela por um tempo, mas que com toda certeza você vai melhorar vários aspectos da vida mesmo, qualidade de vida, né? E diversas outras coisas e fatores. É aquela coisa que o paciente ele não pode ficar preso ao seu plano de saúde. O plano de saúde ele não foi feito para fisioterapia. O plano de saúde ele foi feito para serviço médico. Nós, fisioterapeutas, somos considerados serviços seriados pelos planos de saúde. E por isso a nossa remuneração é tipo 8, 16 reais por sessão. Por isso a gente não atende plano de saúde. Mas por que você não pode se prender a isso? Porque quando você vai buscar o nosso serviço pelo plano, você sai de lá com uma porrada de pensamento que não é compatível com as diretrizes científicas atuais. E quando você investe, mesmo pagando seu plano de saúde, nem que a gente dê nota fiscal, você bote para pedir reembolso, declare no imposto de renda, para ter algum ressarcimento que vale a pena fazer o tratamento individualizado, você economiza tempo. Porque quando um cara vai na Letícia aí, eu tenho certeza que a Letícia tem uma média de 6 a 8 atendimentos para dar alta a um paciente. Enquanto a maioria dos pacientes que estão aí em Minas Gerais estão fazendo 20, 30, 70 sessões de fisioterapia sem melhorar. Então, o que eu e a Letícia queremos deixar para você que sofre com dor crônica aí é que não é rápido, você não vai melhorar rápido, mas não fazer nada no processo é tirar a vida da sua vida. Quando você cuida com atendimento especializado, você adiciona vida à sua dor e chega um momento que o tamanho da sua vida fica tão grande que a sua dor fica imperceptível. Ela não vai sumir dali, mas você vai estar fazendo várias outras coisas. Beleza? Então, Letícia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que tenha sido proveitoso para você. E vai rolar muito mais no Desafio 3.0, viu? Beleza? Prontinho. Graças a Deus. Vamos nessa. Galera, movimento é vida. Qualquer coisa, estamos aí. Letícia está convidada, quase que obrigada, a postar uma caixinha de histórias de pergunta aí agora, para quem assistiu e ficou com vergonha de perguntar no ao vivo, tiver qualquer dúvida a respeito de dor crônica, eu e a Letícia vamos estar respondendo. Hoje não, porque já está tarde, a gente vai dormir, mas a partir de amanhã a gente começa a responder as perguntas de vocês, tá bom? Valeu, Letícia. Um abraço. Boa noite aí. Boa noite. Nada.